Abre sua Bíblia, livro de João, Evangelho segundo João. Capítulo 15. O tema da mensagem de hoje é o quê? De Deus. O que comemorou domingo? Independência do Brasil. E nós vivemos em uma época, irmãos, que as pessoas querem ser independentes. Por todos os lugares que você vai ouvir as pessoas querendo ter sua independência. Os filhos querem ter independência, né? Quem é que orou demais, assim, que queria ter 18 anos rápido aí? Que parece que demorou uma eternidade ter 18 anos. Por que você queria ter 18 anos rápido? Para ser independente. Então, essa questão de independência está no coração do homem. O homem deseja ser independente, mas a vida do cristão é diferente. O cristão, ele é dependente de Deus, amém? O cristão que quer ter uma vida abundante, que quer ter uma vida em Deus, ele tem que ser totalmente dependente de Deus. Versículo 5, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Amém? Vamos ficar de pé? É só um versículo? Esse mesmo. Evangelho de João, capítulo 5, ou capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou o quê? Vós os... Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito o quê? Porque sem mim, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós nos reunimos como igreja, Pai, como filhos do Senhor, Pai. Fale conosco através dessa palavra, através desse texto, Senhor, que nós possamos entender o Teu propósito, Pai, para as nossas vidas, Pai, o que o Senhor quer de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, todos digam. Podem se sentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse versículo é um versículo que mais me chama a atenção na palavra de Deus, porque ele vai falar da nossa realidade em Cristo, da nossa dependência total de Deus. Nós cristãos devemos depender totalmente de Deus, apesar de como a humanidade ela busca uma independência. Então, inclusive, tem uns feriados separados para a independência do Brasil. Mas ser independente não faz a diferença, porque o que faz a diferença na minha vida e na sua vida é ser totalmente dependente de Deus. O Brasil, apesar de comemorar a independência, a sua independência, na verdade ele não depende totalmente de Deus. A igreja celebra diferente. A igreja ela celebra a dependência total de Deus. E nesse texto que nós vimos, Jesus é o quê? O que o texto diz que Jesus é? A videira verdadeira. E nós devemos entender que sem Ele, nada. Nós não podemos fazer nada. Tudo vem dEle, tudo é dEle e é tudo por Ele. Irmãos, nós devemos entender que nessa vida, tudo que nós fazemos é por Jesus e é através de Jesus. Mas quando nós pensamos que somos independentes, e isso tem acontecido muito, irmãos, no meio cristão. Pessoas que pensam que é independentes. E as pessoas independentes, ela faz aquilo que ela quer. Ela anda na sua própria direção. E por isso muitas vezes fracassa. O que acontece? Quando Jesus ele é crucificado, quando Jesus ele é morto ali na cruz do Calvário e é sepultado. Os discípulos começam a olhar e falar: eu vou voltar à minha vida anterior. Eu vou voltar a pescar. Quando eles falam em voltar a pescar, eles estão falando: eu vou voltar à minha independência. Porque nesse período que eu dependi de Jesus, aonde eu estou agora? Eles começam a ver o fracasso ali, eles se sentem fracassados e decidem fazer o seu próprio caminho.
E muitas vezes nós fazemos da mesma forma. Nós queremos fazer as nossas próprias, ter as nossas próprias atitudes, andar conforme nós queremos, mas Jesus ele não tem isso para as nossas vidas. Jesus diz que nós deveríamos ser pescadores mas eles queriam voltar à vida antiga, eles queriam voltar a viver da sua maneira, viver com suas próprias forças. E eles decidem voltar a pescar, a andar sozinho, com as suas próprias pernas. E muitas vezes nós somos dessa forma, irmãos. Nós queremos andar com as nossas próprias pernas. Nós queremos tomar as nossas próprias atitudes. Nós queremos ser totalmente independente. Mas uma vida de sucesso em Deus, uma vida vitoriosa em Cristo, ela é dependência total em Deus. Amém? Aqueles homens, eles saem para cumprir a sua missão solo, a sua independência. A Bíblia diz que eles não só vão, mas também levam pessoas com eles. A Bíblia diz que quando Pedro decide voltar a pescar, ele vai com mais 6, ele influencia mais 6, e eles voltam a pescar e pescam a noite inteira, diz a palavra em João 21, e não pegam nada. Porque fora de Cristo nós não temos sucesso. A derrota é certeza. A Bíblia diz que a frustração daqueles homens no final daquela noite. E lá da praia alguém grita para eles: pegaram alguma coisa? Pegaram alguma coisa? E a palavra diz que eles não reconhecem, porque Jesus não é mais o centro. Porque Jesus agora não está mais no barco. Porque eles não estão mais dependendo de Jesus, eles estão andando com as suas próprias pernas. Então eles gritam e respondem: pegaram alguma coisa? Qual que é o resultado? Nada. Porque quando nós fazemos sozinho, não temos sucesso, irmãos. Não pegaram nada. E Jesus, ele dá uma palavra: lance a rede do outro lado. Lança a rede à direita. E sobre a palavra de Jesus, aqueles homens lançam a rede. E quando eles puxam as redes, 153 grandes peixes. Amém? Porque quando eles decidem a ouvir a voz do Senhor, quando eles decidem a seguir a direção do Senhor, o milagre acontece, o sobrenatural acontece. Meu irmão, você quer ver as coisas acontecerem na sua vida? Você quer ver milagre acontecer na sua vida? Ouça a voz de Jesus. Mas não só ouça a voz de Jesus, mas obedeçam ao que Jesus está orientando para a sua vida. Obedeça o que Jesus está falando. Porque quando nós obedecemos, nós vamos experimentar um milagre. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo, irmãos, um tempo que a igreja tem que depender mais de Deus. Que a igreja tem que depender totalmente de Deus. Essa palavra independência é para o mundo. A igreja tem que viver uma dependência. Mas eu pergunto para você nessa noite: será que nós estamos realmente vivendo uma dependência de Deus ou tentando ser independentes? Será que o que você faz é buscando depender ou ser independente? As suas atitudes nesses dias têm sido atitudes de um cristão dependente de Deus ou de um cristão independente de Deus? Qual tem sido a sua atitude? Nessa noite eu quero te falar, meu irmão, quando você decide a depender, você vai experimentar a presença do Todo-Poderoso. E eu quero falar sobre 4 coisas importantes nessa parábola que fala de dependência. Primeira coisa é a videira. Diz assim comigo: a videira. Irmãos, na primeira parte nós vimos Jesus fala: eu sou a videira. Quem que é a videira? Jesus, ele é a videira.
Cristo é a nossa base, irmãos. Nós não temos para onde ir. Jesus é a nossa fonte. Ele é a videira verdadeira. Jesus não é apenas um mestre. Jesus não é apenas o profeta. Jesus não é apenas o Filho de Deus. Ele é também a videira verdadeira, como está descrito aqui em João capítulo 15. Ele é a videira verdadeira. Amém? E qual é a função da videira? Você sabe? A função da videira é fornecer a seiva, o sustento para os ramos. Então, Jesus também, ele traz a seiva na planta, ela vai representar a vida. E através de Cristo nós passamos a ter vida. Sem Cristo nós estamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Mas quando nós estamos ligados à videira, nós temos vida, não por causa de nós, mas por causa de Cristo, amém? Porque é através do sangue do Cordeiro que nós vamos tendo vida, amém? Que a vida de Deus vai habitando em nós, através do sangue de Jesus. Por isso a importância, irmãos, eu vejo com preocupação, irmãos, pessoas não valorizarem a Santa Ceia do Senhor, a ceia do Senhor. Porque quando você pega ali o cálice, aquele cálice representa o sangue do Cordeiro, aquele sangue que gera vida em nós, e aquilo nos mantém, quando nós tomamos aquele cálice, nós estamos sendo livres do pecado através não do cálice, mas do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Então todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando que um sangue foi derramado em nosso favor, e que esse sangue é que gera vida em nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a função da videira é fornecer a vida para o restante da árvore. Amém? A realidade dos ramos. Irmãos, sem a videira não somos ninguém. Sem a videira nós não somos nada. Se você for lá, uma planta, quem aqui conhece uma videira, uma planta de uva? Uma parreira de uva, né, que faz? Conhece? Se você for lá quebrar um galho dessa planta e deixar no canto, mesmo próximo, ela vai ter vida? Com os dias, o que vai acontecer com ela? Ela vai secar. Ela vai secando, ela vai perdendo a vida. Assim somos nós, distante de Cristo. O que vai acontecer conosco? Nós vamos secando, pouco a pouco, até virar gravetos. E graveto vai para o fogo. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, porque a realidade dos ramos sem a videira é ir para o fogo, irmãos. É ficar seco, é se tornar gravetos. Irmãos, nossa força, a nossa inteligência ou nossos recursos que nós temos não nos sustenta. Aquilo que você tem de si mesmo não pode te sustentar, porque aquele ramo até tem um pouco de seiva dele mesmo. Ele até tem um pouco, ele é verde por ele mesmo. Mas quando ele se separa de Jesus, quando ele está fora da videira, ele não consegue manter aquilo por muito tempo. Assim é um cristão, nós temos muita coisa de nós mesmos, mas fora de Cristo, nós vamos morrendo aos poucos. Porque a vida está em Cristo. Porque a vida está no Senhor Jesus. Porque a vida está numa dependência total de Jesus Cristo. Amém? Se você quer ter vida, meu irmão, minha irmã, você tem que estar ligado a Cristo Jesus. Não tem como nós termos vida longe da presença de Deus. Somente Jesus é a fonte da vida, da nossa vida espiritual, irmãos. Ele é a fonte que nos mantém de pé. É Jesus que nos mantém aqui nessa noite. Irmãos, é Jesus que te mantém aqui, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós devemos entender, irmãos, que sem Cristo não somos nada, apenas gravetos, sequidão. Segunda coisa, o ramo. O ramo somos nós.
E o ramo, ele tem uma dependência contínua da presença da videira. Nós somos chamados a permanecer. Se o ramo quiser continuar sendo o ramo da videira, ele tem que permanecer aonde? Ligado ao quê? A videira. Da mesma forma, se eu e você queremos continuar sendo cristãos, nós temos que estar ligado a Cristo, a essa videira verdadeira, Ele que é a videira verdadeira. A parte B do versículo vai dizer assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Jesus está falando, ó, eu sou a videira, mas vós sois os ramos. É o que diz aqui, ó, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Nós somos os ramos. Ele está falando, o próprio Jesus está falando de quem ele é, qual a sua identidade, e está falando também qual a nossa identidade. Ele é a fonte, e nós nos alimentamos dessa fonte. Para ter vida, nós devemos nos alimentar dessa fonte. Quem permanece em mim, permanecer significa constância, irmãos. Irmãos, quantos cristãos que eu vejo hoje na igreja, amanhã no mundo, hoje na manhã, depois da manhã na igreja, depois no mundo de novo. É uma vida sem constância. Um dia ele tem fé demais, outro dia ele não acredita em mais nada. E permanecer vai falar de constância. Porque o importante não é começar bem, é terminar bem, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, o importante não é começar bem, é terminar bem. Amém? Nós temos que continuar com a vida em Deus, porque só se permanecermos, nós vamos alcançarmos e usufruir tudo que a videira tem para nós. Ou seja, tudo aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Mas nós precisamos permanecer. E permanecer vai falar de constância. O que é permanecer, irmãos? É estar ligado através da oração. Orai sem cessar, diz a palavra. Irmãos, permanecer é essa ligação, é uma oração. Por que a oração? A oração é um meio que nós falamos com o Pai. Uma igreja que não ora é uma igreja que não está ligada ao Pai. Porque como nós vamos nos comunicar com o Pai? É através da oração. Não tem outro meio de comunicar com Deus. O problema é que nós temos preguiça, irmãos. E quem tem preguiça não fica ligado ao Pai. É através da oração. Se nós queremos amar a Deus, se nós queremos ter uma vida íntima com Deus, é através da oração. E a palavra diz, orai sem... Quer dizer, orar em todo o tempo. É ter uma vida orada. Ter uma vida de oração na presença de Deus. É tirar tempo de oração. E isso é permanecer ligado. É estar alimentado pela palavra. Irmãos, se a oração é um meio de comunicação com o Pai, a palavra é um meio de você conhecer quem é o Pai. Se você não ora, se você não lê a palavra, não tem como você dizer que ama a Deus. É impossível amar a Deus sem orar e sem ler a palavra. Quem está entendendo? Não tem como você estar ligado a Cristo sem essas duas coisas. A oração é um meio da comunicação com o Pai. É através da oração que você fala. Eu gosto de dar um exemplo quando eu comecei a namorar com minha esposa. Então, quando eu conheci ela, nós não tínhamos o hábito de conversar um com o outro. Até porque ela é de São Luís, eu sou de Uruana. Então não tinha esse hábito. E aí, eu tinha um telefoninho da Brasil Telecom, né? Você ganhava 30 minutos por mês de ligação. E o dela era vivo, gente. Pensa num negócio para acabar rápido. Eu ligava, parece que dobrava assim por... Não, depois que você comprou, peraí. Aí eu ligava, mas rapidinho meus créditos acabavam todos. Rapaz, aí era difícil, mas
A hora que ela começou a apaixonar por mim, ela foi lá e comprou um Brasil Telecom também. Gente, aí vocês não sabem tanto que o negócio ficou bom. Eu levava ela em casa, e chique, irmão, levava ela de coletivo. Você pensou que era de carro, né? Eu ia de coletivo, eu pegava um passe, pegava, entrava no coletivo, a saída do trabalho, ia com ela lá e voltava. Quando eu chegava, eu ligava para ela. E aí, como é que você tá, meu amor? Aí tá, conversava. Aí falava, desliga. Não, eu desligo você. Só nesse desliga ia uns 10 minutos, irmão. Não, você que desliga. Aí ficava caladinho. Você tá aí ainda? E com isso eu fui conhecer, logo nós nos casamos. Por quê? Foi gerando intimidade. Da mesma forma é com Deus, irmãos. Se você não começar a falar com Deus, e como você fala, se você comprar um Brasil Telecom, você vai falar com Deus? De que jeito você fala com Deus? Oração. E começa falando, né? Até o ponto de você chegar, não, senhor, desliga, senhor. Aí fala para você, desliga você. Aí a intimidade está chegando no padrão que Ele quer com as nossas vidas. Amém? É sentir prazer na presença de Deus. Da mesma forma, a palavra. Conversando com a minha esposa, eu comecei a compreender quem ela era. Eu fui conversando, saber quem ela era. E para conhecer Deus é através da palavra de Deus. Então, essas duas coisas, não tem como você estar ligado à videira se você não conhecer Deus através da palavra e ter uma intimidade com Ele através da oração. Amém? E em terceiro, irmãos, obediência. Amém? Porque um dos maiores mandamentos para o cristão é obedecer, né? Tem um alfabeto nosso, é A, B, C, D. E o do cristão é obedecer. Amém? Então vai aprender o alfabeto do cristão. Obedecer. Quando Deus chama Adão, ali ele pede só obediência. Ele fala, de todas as árvores comereis, mas daquela, do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Vocês entenderam? O que Deus pediu para ele? Obediência. Então, obedecer é importante. Amém, irmãos? Então, nós devemos obedecer. João 15:10, olha o que diz aqui o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Obediência. Amém? Irmãos, o perigo de se desligar. Existe um perigo para a vida do cristão. É se desligar da videira. O maior perigo da vida do crente é desligar da videira. Esse negócio assim, não, eu agora vou ser crente em casa. Irmãos, é a maior cilada na vida do cristão. É se afastar da fogueira. É se afastar da videira. É um perigo na vida do cristão se desligar. Quem se afasta da videira perde a vida. Mas não só perde a vida, mas vai perder a fé também. Mas não só perde a fé, como ela vai perder também a esperança. Ela vai deixar de sonhar com a volta de Jesus, ela vai deixar de ter fé, ela vai deixar... O que é fé? Certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que não se vê ainda. A pessoa que se afasta da videira, aos poucos, ela vai perdendo a fé, ela vai perdendo a esperança, ela vai perdendo vida. Irmãos, você já viu um crente desviado e olhou para ele, viu que vida triste? Às vezes ele até tenta se esconder, mas quando você olha no semblante, o semblante é triste. Agora um crente cheio de Deus, você já viu o tanto que ele é bonito? Você olha para ele, olha para cá, gente. Você viu o tanto que o crente é bonito? Gente, um crente firme no Senhor, ele é bonito. Você olha para ele, ele é mimoso, não é? Você olha para ele e fala, não, esse aí é crente, não tem jeito. Essa irmã é crente, olha, não tem jeito dela não ser crente. Por quê? A vida de Deus está operando nela. Amém?
Permanecer, irmãos, não é só um ato de religiosidade. Às vezes, eu conheço, irmãos, muitos crentes que estão na igreja, mas estão longe de Deus. São religiosos. Só chega na igreja, tem um jeito de sentar, só aceito se eu sentar na minha cadeira, só aceito se o culto terminar no meu horário, só aceito se for do meu jeito, e acaba que o relacionamento fica para trás. Então, permanecer não é só religiosidade. Diz assim comigo, permanecer não é só religiosidade. É um relacionamento diário. Pode dizer, é relacionamento diário, todos os dias. Amém? É um relacionamento constante com o Senhor Jesus. Isso é permanecer. Nós falamos sobre a videira, falamos sobre os ramos, e agora nós vamos falar sobre o quê? Frutos. Diz assim comigo, fruto. Fruto. O resultado da dependência de Deus, ele vai gerar frutos, irmãos. Quando nós dependemos totalmente de Deus, nossa vida vai frutificar. Continuando no mesmo versículo, nós lemos: eu sou a videira verdadeira, vós sois os... Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito o quê? Fruto. Então, a terceira coisa que nós entendemos é que quem permanece na videira, ele vai dar fruto. O resultado da dependência é fruto. Muito fruto. Amém? Quantidade e qualidade. Diz assim, quantidade e qualidade. É o resultado da permanência em Deus. Dar fruto vai falar em quantidade. Você vai dar fruto. E fruto vai falar de almas para Jesus, vai falar de pessoas sendo restauradas através da sua vida, vai falar de pessoas sendo abençoadas através de você. Meu irmão, isso são frutos que movem o cristão. O cristão, ele deve dar frutos. Frutos em todas as áreas. Nós devemos dar frutos na nossa vida do dia a dia. Devemos dar frutos na nossa casa. Amém? Porque isso faz parte da vida cristã. Qual que é o tipo de fruto? Caráter transformado. Tem um caráter transformado, irmão. Se você fazia algo que desagradava a Deus antes, de hoje em diante você passa a fazer diferente. Se você era conhecido por alguém que não servia a Deus, quando você passar na rua, as pessoas vão ver a diferença, o que Deus gerou na sua vida, o que Deus fez, a transformação que você recebeu. Porque nós somos conhecidos, irmãos, pode ter certeza, você é conhecido na cidade por aquilo que você é. Amém? Eu vou repetir, você é conhecido na cidade por aquilo que você é. Irmão, se você é fofoqueiro, quando você passa na rua, as pessoas vão olhar para você e vão falar. E se for crente, vai? Lá que crente é fofoqueiro. Mas pensa num crente fofoqueiro. Se você mente, irmão, se você é crente, tem o hábito de mentir, quando você passar na rua, o que, é que o povo vai falar? O que, é que as pessoas vão falar? Lá um crente mentiroso. E se você for ruim para pagar, irmão? Não pensa naquele crente ruim para pagar. Agora, se você tem uma vida transformada, quando você passa na rua, o que as pessoas falam? Lá vai uma mulher de Deus. Lá vai um homem de Deus. E isso são frutos que são gerados na nossa vida. Quando nós passamos na rua, as pessoas vão reconhecer por quem nós somos. Homens e mulheres de Deus. E é isso que está precisando. Quando nós somos dependentes de Jesus, quando nós passamos nas ruas, somos reconhecidos pelos frutos que nós liberamos da nossa vida. Lá vai um homem de Deus. Lá vai uma mulher de Deus. Um levita do Senhor. Amém? Somos reconhecidos pelos frutos. Vidas são alcançadas através das nossas vidas. Amém? Frutos que glorificam a Deus.
não é para exaltar o ramo, irmãos. O problema de nós hoje é que nós buscamos exaltação própria. O que é? Muitas vezes nós queremos ser a fonte, e nós não somos fonte. A fonte é Jesus. Quantas pessoas Deus quer usar para fazer milagres, mas não usa as pessoas, por quê? Porque se usar, ela vai falar assim: rapaz, eu estou top, eu agora já estou fazendo até milagres, né? Eu vi esse tempo atrás os pastores, não sei nem de que igreja, eles falando: não, esse demônio aí eu não vou expulsar nem no nome de Jesus, vou expulsar no meu mesmo. Tem isso, irmãos. Diz assim: misericórdia. Nós somos dependentes de Deus, e sem Cristo nós não podemos fazer nada. Amém? Por último, nós vamos falar sobre a advertência. Jesus vai falar justamente sobre isso. Sem mim, nada podeis fazer. Então, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Nada podemos fazer sem a presença do Senhor Jesus. Tudo que nós formos fazer é esforço inútil, irmãos. Sem Jesus, o nosso esforço é inútil, irmã Marlene. Nós não vamos conseguir, porque a palavra já diz: sem mim nada podeis fazer. Salmo 127, versículo 1 diz assim. Salmo 127, versículo 1. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Irmãos, não adianta. Sem Jesus, todo o esforço é inútil, todo o esforço é vazio. Então nós precisamos da presença do Senhor, precisamos de Jesus nas nossas vidas. Irmãos, e as consequências do desligamento da presença de Jesus, irmãos, é seca, é ser lançado fora, não dá frutos, é ser queimado. Uma vida sem Cristo é uma vida de tristeza, é uma vida de angústia. Um destino é ser lançado fora. Diz assim: eu não quero ser lançado fora. Amém? É uma falsa independência, irmãos. O que o mundo prega é uma falsa independência. Querer viver sem Cristo é assinar a nossa própria derrota. E tem muitos cristãos, irmãos, que querem viver sem Cristo. Tem muitos cristãos, graças a Deus nenhum está aqui, glória a Deus, que querem viver sem a presença do Senhor Jesus, que querem viver com as suas próprias forças. É uma falsa independência. Viver sem Cristo é uma independência falsa, irmãos. Não tem como. Viver sem Cristo é uma vida de derrota. Só quem permanece ligado em Cristo pode permanecer em pé em meio às lutas. Só quem está ligado em Cristo pode permanecer de pé em meio às dificuldades. Amém? Aleluia. O Brasil celebra a independência. Nós celebramos a dependência de Deus. Nós celebramos uma vida diante do Senhor Jesus. Ele é a videira. Nós somos o quê? Os ramos. Sem Ele não há vida, irmão. Sem Cristo não há vida. Sem Jesus não tem direção. Sem Jesus não tem frutos. Nós não conseguimos dar frutos de nós mesmos. Sem Jesus não tem missão que funcione, irmãos. Entregue hoje a Jesus a sua vida. Seja totalmente independente. E se em alguma área você está tendo dificuldade
de deixar Jesus comandar na sua vida. Que nessa noite você possa falar: Senhor, eu quero te entregar totalmente. Eu quero entregar a minha vida na tua presença. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Amém? Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. E que você fechasse os seus olhos